para que Satanás não tire vantagem de nós, pois não ignoramos seus ardis. 2 Coríntios 2, 11. Para ter a prova disso, vamos tomar algumas poucas passagens das Escrituras. Efésios 6,11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às astutas ciladas do diabo. A palavra grega, que é traduzida aqui por astúcia, é uma palavra notável e enfática. Significa tais armadilhas que são colocadas atrás de alguém, tais traições que vêm sobre as costas de alguém de surpresa. Ele observa os métodos ou emboscadas daquela velha serpente sutil que, como a víbora de Dan no caminho, morde os calcanhares de quem passa. E assim transfunde seu veneno para a cabeça e o coração, como está em Gênesis 49, 17. A palavra significa uma emboscada ou estratagema de guerra, por meio da qual o inimigo ataca um homem de surpresa. Em segundo lugar, significa as armadilhas preparadas para apanhar alguém em seu caminho. Um homem caminha em seu caminho e não pensa nisso, mas de repente ele é pego por ladrões ou cai em uma cova e etc. Em terceiro lugar, significa aquelas armadilhas que são propositalmente, artificialmente e habilmente preparadas para capturar a presa com a maior vantagem possível. O grego significa propriamente uma emboscada, contornar ou enredar, como eles fazem quando capturam uma presa que não estava atenta. Tome mais uma escritura como prova do ponto, e ela está em 2 Timóteo 2,26. E para que eles possam se recuperar do laço do diabo, que são levados cativos por ele à sua vontade. A palavra grega traduzida aqui para recuperar-se significa despertar-se. O apóstolo faz alusão a alguém que está dormindo ou bêbado, que deve ser despertado e restaurado aos seus sentidos. E a palavra grega que é traduzida aqui, levado cativo, significa ser levado vivo. A palavra é propriamente uma palavra militar e significa ser capturado vivo, como soldados são capturados vivos nas guerras, ou como pássaros são capturados vivos e enredados na rede do caçador. Satanás arma armadilhas para os sábios e armadilhas para os simples, laços para os hipócritas e laços para os retos, armadilhas para as almas generosas e armadilhas para as almas tímidas, laços para os ricos e laços para os pobres, laços para os idosos e laços para os jovens. Felizes são as almas que não são pegas e capturadas nas armadilhas que ele armou. Pegue mais uma prova e então irei para a abertura do ponto, e isso está em Apocalipse 2, 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Essas pobres almas chamavam suas opiniões de profundezas de Deus, quando na verdade eram as profundezas de Satanás. Você chama suas opiniões de profundezas, e elas são, mas são as profundezas que Satanás tirou do inferno. Eles são sussurros e silvos daquela serpente, não as inspirações de Deus. Então, quais são as armadilhas, os dispositivos de Satanás para levar a alma ao pecado? O primeiro artifício de Satanás para atrair a alma ao pecado é apresentar a isca e esconder o anzol, apresentar a taça de ouro e esconder o veneno, apresentar o doce, o prazer e o lucro que podem fluir sobre a alma ao se render ao pecado e ocultar da alma a ira e a miséria que certamente se seguirão ao pecado. Com esse artifício, ele enganou nossos primeiros pais. E a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dela comeres, teus olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3, 4 e 5. Seus olhos serão abertos e vocês serão como deuses. Aqui está a isca, o doce, o prazer, o lucro. Mas ele esconde o gancho, a vergonha, a ira, a maldição. Há uma abertura dos olhos da mente para a contemplação e alegria.
e há uma abertura dos olhos do corpo para a vergonha e a confusão. Ele promete a eles o primeiro, mas pretende o segundo. E assim Satanás os engana, dando-lhes uma maçã em troca de um paraíso. Como ele negocia aos milhares hoje em dia. Satanás, com facilidade, nos engana com falsidades, com suas iscas de ouro, e então nos conduz e nos deixa em um paraíso de tolos. Ele promete honra, prazer, lucro à alma, mas paga a alma com o maior desprezo, vergonha e perda que pode haver. Com uma isca de ouro, ele se esforçou para apanhar Cristo, em Mateus 4, 8 e 9. Ele mostra-lhe a beleza e os adornos de um mundo encantador que, sem dúvida, teria conquistado muitos corações carnais. Mas aqui o fogo do diabo caiu sobre uma isca completamente úmida e, portanto, não se acendeu. Esses objetos tentadores não conquistaram em absoluto suas afeições, as afeições de Cristo, nem deslumbraram seus olhos, embora muitos tenham morrido eternamente de ferida no olho e caído para sempre por esta vil prostituta do mundo, que por expor seus 2 belos seios de lucro e prazer, feriu suas almas e os lançou na perdição total. Ela, pelo brilho de sua pompa e preferência, matou milhões, como a serpente Stale, que, quando não consegue alcançar os passageiros em fuga, com suas belas cores os deslumbra e os surpreende, de modo que eles não têm poder de morrer até que ela os pique completamente, até a morte. A adversidade matou seus 1000, mas a prosperidade seus 10.000. Em primeiro lugar, mantenha-se o mais longe possível do pecado e de brincar com a isca de ouro que Satanás oferece para pegá-lo. Para isso você tem Romanos 12, 9. Abomine o que é mal e apegue-se ao que é bom. Quando encontramos algo extremamente mal e contrário a nós, nossa natureza odeia aquilo e se afasta o mais que pode. A palavra grega, traduzida por abominar, é muito significativa. Significa odiar como o próprio inferno, odiar com horror. Anselmo de Canterbury costumava dizer: se ele visse a vergonha do pecado por um lado e as dores do inferno por outro, e precisasse escolher um, ele preferiria ser lançado no inferno sem pecado do que ir para o céu com o pecado. Tão grande era o seu ódio e aborrecimento pelo pecado. É nosso procedimento mais sábio e seguro permanecer o mais longe possível do pecado. Não chegar nem perto da casa da prostituta, mas fugir de toda aparência do mal, como diz Provérbios 5:8 e 1 Tessalonicenses 5:22. O melhor caminho para evitar a queda no poço é manter a maior distância dele. Aquele que for tão ousado a ponto de tentar dançar à beira do abismo pode descobrir por experiência lamentável que é uma coisa justa para Deus que ele o deixe cair no abismo. José mantém distância do pecado e de brincar com as iscas de ouro de Satanás e se levanta e foge. Davi se aproxima, brinca com a isca, cai e engole a isca e o anzol. Davi chega perto da armadilha e nela é levado para quebrar seus ossos, ferir sua consciência e perder sua comunhão com Deus. O pecado é uma praga, sim, a pior e mais contagiosa praga do mundo. E ainda há quão poucos os que estremecem, que se mantêm distante dele, como está em 1 Coríntios 5, 6. Você não sabe que um pouco de fermento leveda toda a massa? Assim que um pecado se apoderou do coração de Adão, todo o pecado entrou em sua alma e o infestou. Todos os pecados estavam lá a partir de então. Como o único pecado de Adão se espalhou por toda a humanidade, como está em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Como o pecado do pai infecta o filho, o marido infecta a esposa, o patrão os empregados. O pecado que está no coração de um homem pode infectar todo o mundo inteiro. É de uma natureza tão disseminada e infecciosa que nada lhe escapa. Como a história daquele centurião romano que primeiro fez seu inimigo negar
a Deus. E então o apunhalou e assim imediatamente assassinou corpo e alma. Isso declara a malignidade sem mistura do pecado. É assim que ele age e, tudo o que é declarado a nós a respeito do pecado, como ainda ele pode prevalecer com você. Só isso devia ser suficiente para você manter distância do pecado. Considere que o pecado é apenas um doce amargo. Aquela aparência doce que está no pecado irá desaparecer rapidamente e vergonha, tristeza, horror e terror duradouros surgirão em seu quarto. Ele apreciou o sabor da sua maldade, deixando-a derreter sob sua língua. Ele a saboreou, segurando-a por muito tempo na boca, mas de repente a comida que ele comeu se tornou azeda dentro dele, um veneno poderoso em seu estômago, como está em Jó 20, 12 a 14. Lucros e prazeres proibidos agradam muito aos homens vaidosos, que consideram a alegria da loucura. Muitos desejam colocar suas bocas nos pedaços assassinos de pecado, que não nutrem, mas rasgam e consomem o ventre e a alma que os recebe. Muitos comem na terra o que digerem só no inferno, o que vão digerir no inferno. Os pedaços assassinos do pecado enganarão aqueles que os devoram. O pomo de Adão era um doce amargo. Esaú pegou a tigela de ensopado e descobriu que era um doce amargo. As codornizes dos israelitas no deserto foram para eles um doce extremamente amargo. O mel de Jonatas é um doce amargo, e as iguarias de Adonias um doce amargo. Terminada a refeição, é feito o ajuste de contas. Os homens não devem pensar em dançar e jantar com o diabo e depois cear com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Alimentar-se do veneno das víboras e pensar que podem fugir das suas presas. Essa víbora do paraíso, ela é um pouco diferente. Quando ela aspira e pica um homem, ela primeiro faz cócegas nele e o faz rir, até que o veneno aos poucos chega ao coração e então dói mais do que nunca e o encanta para sempre na sua escuridão e trevas. O pecado também pode agradar um pouco no início, mas vai doer a alma no final. Sim, se houvesse o menor prazer real no pecado, não poderia haver inferno consumado, onde os homens seriam mais completamente atormentados com seus pecados. Considerar solenemente que o pecado acarretará as maiores e mais tristes perdas que podem ocorrer em nossa alma. Isso dará início à perda daquele favor divino que é melhor do que a vida, e à perda daquela alegria que é indizível e cheia de glória, e à perda daquela paz que ultrapassa todo entendimento, e à perda das influências divinas pelas quais a alma é revigorada, vivificada, elevada, fortalecida e alegrada, e à perda de muitas misericórdias externas desejáveis que de outra forma a alma poderia ter desfrutado. Considerar seriamente que o pecado é de natureza muito enganosa e encantadora. O pecado vem do maior enganador, é um filho de sua própria geração, é a base de todo o engano do mundo e é, em sua própria natureza, excessivamente enganoso. Mas exortai-vos uns aos outros diariamente, no tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3:13. Ele beijará a alma e parecerá sedutor a alma, mas trairá a alma para sempre. Com Dalila sorrirá sobre nós para que nos entregue nas mãos do diabo, como ela fez entregando Sansão nas mãos dos filisteus. O pecado dá a Satanás um poder sobre nós e uma vantagem para nos acusar e reivindicar sobre nós, como aqueles que usam seu distintivo. É de uma natureza muito encantadora. Ele enfeitiça a alma e ele senta no trono e reina sobre a alma de tal maneira que ela não pode deixá-lo, embora pereça eternamente por causa dele. O pecado enfeitiça a alma de tal maneira que faz com que ela chame o mal de bem e o bem de mal, amargo de doce e doce de amargo, luz de escuridão e escuridão de luz. E uma alma assim, enfeitiçada pelo pecado, o suportará e o abraçará até a morte, na ponta da espada de Deus.
Deixe Deus golpear, ferir e cortar até os ossos, mas a alma enfeitiçada não se importa, não teme, mas ainda assim manterá em um curso de maldade o seu coração, como você pode ver em Faraó, Balaão e Judas. Diga à alma enfeitiçada que o pecado é uma víbora que certamente a matará se não for morta, que o pecado frequentemente mata secretamente, insensivelmente, eternamente, mas a alma enfeitiçada não pode e não irá cessar de pecar. Quando os médicos disseram a Teótimo que, a menos que ele se abstivesse da embriaguez e impureza, ele perderia os olhos, seu coração estava tão enfeitiçado pelos seus pecados que ele respondeu: então adeus, doce luz. Ele preferia perder os olhos do que abandonar o pecado. Portanto, um homem enfeitiçado pelo pecado prefere perder Deus, Cristo, o céu e sua própria alma do que se livrar de seu pecado. Portanto, preste atenção para sempre, para não brincar ou morder as iscas de ouro de Satanás. Satanás sabe que se ele apresentasse o pecado em sua própria natureza e vestimenta, a alma preferiria fugir dele do que ceder a ele. E, portanto, ele o apresenta a nós não em suas próprias cores, mas pintando e dourando com o nome e demonstração da virtude, para que possamos ser mais facilmente vencidos por ele e ter mais prazer em cometê-lo. Orgulho. Ele apresenta a alma sob o nome de amor próprio, de autoestima elevada e etc. A cobiça, o amor ao dinheiro, que o apóstolo condena como idolatria. Ele chamará isso de ser alguém bom em negócios. Ele dirá que isso é só ser prevenido, e ele dará esses nomes. A bebida. Ele dirá que isso é apenas parte do seu bom companheirismo com seus amigos. E dirá que certos desejos são apenas coisas de uma fase da vida, são coisas da juventude. O que faremos com os milhares de nomes bons que o diabo dá ao pecado? Considere que o pecado nunca é menos imundo, vil e abominável por ser colorido e pintado com as cores da virtude. Uma pílula venenosa nunca é menos venenosa porque é dourada. Nem um lobo nunca é menos um lobo porque colocou pele de ovelha. Nem o diabo nunca é menos um diabo porque às vezes aparece como um anjo de luz. Portanto, nem o pecado é menos sujo e abominável por ser pintado com as cores da virtude. Solução número 2, que quanto mais o pecado é pintado sob a cor da virtude, mais perigoso é para as almas dos homens. Vemos isso evidentemente nestes dias, por aquelas muitas almas que se desviaram do caminho que é sagrado e nos quais suas almas tiveram doce e gloriosa comunhão com Deus, para caminhos da mais alta vaidade e loucura, pela coloração elegante de Satanás sobre o pecado, e tendo ele pintado o vício sob o nome e cor da virtude. Isso é tão notoriamente conhecido que só preciso nomeá-lo. Os vermes mais perigosos são frequentemente encontrados sob as flores mais belas e doces. A luva mais bela é frequentemente puxada para a mão mais suja, e as vestes mais ricas são frequentemente colocadas sobre os corpos mais imundos. Assim são os nomes mais belos e doces sobre os maiores e mais horríveis vícios e erros que há no mundo. Que não tivéssemos muitas provas tristes disso entre nós. Olhar para o pecado com aquele olho com o qual, dentro de pouco tempo, o veremos. Almas, quando você se deitar em um leito de morte e ficar diante de uma cadeira do juiz, o pecado será desmascarado e suas vestes e mantos serão então retirados, e então aparecerá mais vil, sujo e terrível do que o próprio inferno. Então, o que antes parecia mais doce, parecerá mais amargo, e o que parecia mais belo, parecerá mais feio, e o que parecia mais delicioso, então parecerá mais terrível para a alma. A vergonha, a dor, o fel, a amargura, o horror, o inferno que a visão do pecado, quando sua roupa for tirada, levantará nas pobres almas. O pecado certamente se mostrará mau e amargo para a alma quando suas vestes forem tiradas. A consciência vai funcionar finalmente, embora, por enquanto,
ninguém possa sentir qualquer tipo de acusação. Labão se mostrou ao se despedir. O pecado será amargura no final, quando aparecerá para a alma em sua própria natureza imunda. O diabo lida com os homens como a pantera lida com os animais. Ele esconde sua cabeça deformada até que seu doce perfume os atraia para o perigo. Até que tenhamos pecado, Satanás é um parasita. Quando pecamos, ele é um tirano. Ó almas, está próximo o dia em que o diabo tirará a tinta e o enfeite que colocou sobre cada pecado e apresentará aquele monstro, o pecado, em uma forma tão monstruosa para suas almas que fará com que seus pensamentos sejam perturbados, seu semblante seja mudado, as juntas de seus lombos sejam afrouxadas e seus joelhos sejam esmagados um contra o outro e seus corações fiquem tão aterrorizados que vocês estarão prontos, como Aitofel e Judas, para estrangular e pendurar seus corpos na terra com cordas, como eles fizeram a se enforcarem. E suas almas no inferno, se o Senhor não tiver mais misericórdia de vocês do que teve deles, estará lá para sempre. Ó, portanto, não brinque com o pecado que foi pintado por Satanás. Considerar seriamente que mesmo aqueles pecados que Satanás pinta e coloca novos nomes e cores custam o melhor sangue, o sangue mais nobre, o sangue vital, o sangue do coração do Senhor Jesus. Que Cristo deve vir do seio eterno do seu Pai para uma região de tristeza e morte. Que Deus deve ser manifestado na carne, o Criador feito uma criatura. Que aquele que estava vestido de glória fosse envolto em trapos de carne. Aquele que encheu o céu e a terra com a sua glória deve ser embalado em uma manjedoura. Que o Deus Todo-Poderoso deve fugir do homem fraco. O Deus de Israel deve fugir para o Egito. Que o Deus da lei deveria estar sujeito à lei. O Deus da circuncisão, circuncidado. O Deus que fez os céus, trabalhando no comércio doméstico de José numa carpintaria. Que aquele que amarra os demônios em cadeias seja tentado. Que aquele de quem é o mundo e a sua plenitude tenha fome e sede. Que o Deus da força deve estar cansado. O juiz de toda a carne, condenado. O Deus da vida, condenado à morte. Que aquele que é um com seu Pai clame na miséria: Deus meu, por que me desamparaste? Como está em Mateus 27, 46. Que aquele que tinha as chaves do inferno e da morte em seu cinto fosse aprisionado no sepulcro de outro, não tendo em sua vida onde reclinar a cabeça, nem depois da morte depositar o corpo. Que aquela cabeça diante da qual os anjos lançam suas coroas seja coroada com espinhos. E aqueles olhos mais puros que o sol, apagados pelas trevas da morte. Aqueles ouvidos que jamais ouviram nada além de aleluias de santos anjos, ouvindo blasfêmias da multidão. Aquela face que era a mais bela de todo o universo, fosse agora cuspida por aqueles homens miseráveis e bestiais. Que aquela boca e língua que falava como nunca um homem jamais falou, acusada de blasfêmia. Aquelas mãos que livremente balançaram o cetro do céu, pregadas na cruz. Aqueles pés semelhantes a latão, pregados na cruz pelo homem. Pecados, cada um deles sentido, dolorido, como uma lança e pregos. Seu cheiro como um odor fedorento, sendo crucificado no Gólgota, o lugar dos crânios, o lugar da caveira. Seu sabor com vinagre e fel, sua audição com reprovações e blasfêmias, a visão de sua mãe e discípulos lamentando, sua alma sem conforto e abandonada. E tudo isso por aqueles mesmos pecados que Satanás pinta e põe em cores delicadas e coloca nomes que transformam aquilo que é vil em virtude. Ó, como deve a consideração disso despertar a alma contra o pecado e trabalhar a alma para fugir dele e usar todos os meios sagrados pelos quais o pecado pode ser subjugado e destruído. Depois que Júlio César foi assassinado, Antônios trouxe seu casaco todo ensanguentado e cortado e o colocou diante do povo dizendo: veja, aqui está o casaco do imperador ensanguentado e rasgado. Então o povo estava em alvoroço e gritou para matar aqueles assassinos.
e tomaram as suas vestes e bancos que estavam no lugar, e os incendiaram, e correram às casas dos que haviam matado César e as queimaram. De modo que, quando consideramos que o pecado matou nosso Senhor Jesus, como deveria provocar nossos corações a se vingarem do pecado que assassinou o Senhor da glória e fez aquele mal que todos os demônios no inferno nunca poderiam ter feito. Foi um bom conselho o que alguém deu: nunca deixem sair de suas mentes os pensamentos de um Cristo crucificado. Que isso vos sirva de comida e bebida. Deixe-o ser sua doçura e consolação, seu mel e seu desejo, sua leitura e sua meditação, sua vida, morte e ressurreição. De Satanás, é apenas um pouco de orgulho, um pouco de mundanismo, um pouco de impureza, um pouco de embriaguez e etc. Como Ló disse de Zoar, é apenas um pouco e minha alma viverá. Gênesis 19, verso 20. Ai de nós! Satanás diz: é apenas um pequeno pecado que você se apega. Você pode cometê-lo sem nenhum perigo para a sua alma. É apenas um pequeno. Você pode cometê-lo e ainda assim sua alma viverá. Primeiro, considere solenemente que aqueles pecados que somos capazes de considerar pequenos trouxeram sobre os homens a maior ira de Deus. Como comer uma fruta, um fruto, juntar alguns gravetos no dia do sábado e tocar na arca da aliança. A terrível ira que esses pecados trouxeram sobre a cabeça e o coração dos homens. O menor pecado é contrário à lei de Deus, à natureza de Deus, ao ser de Deus e à glória de Deus. E, portanto, muitas vezes é punido severamente por Deus e deve ser punido infinitamente por Ele, a não ser que, por graça soberana, Ele providencie uma propiciação para esta ira. E nós não vemos diariamente a vingança do Todo-Poderoso caindo sobre os corpos, nomes, estados, famílias e almas dos homens por aqueles pecados que são apenas insignificantes aos seus olhos? Certamente, se não formos totalmente abandonados por Deus e cegados por Satanás, não podemos deixar de ver. Portanto, quando Satanás diz que é apenas um pequenino pecado, você deve dizer: mas aqueles pecados que você chama de pequenos levaram o Senhor à cruz e uma multidão para o inferno. Considerar seriamente que ceder a um pecado menor abre caminho para cometer um pecado maior. Aquele que, para evitar um pecado maior, cederá a um pecado menor, pensando: o que é 1 quilo perto de 1 tonelada? Mas Deus, em sua justiça, deixará essa alma cair em um maior. Se cometemos um pecado para evitar outro, é justo que não devamos evitar nenhum, não tendo lei nem poder em nossas próprias mãos para evitar o pecado como quisermos. E nós, cedendo ao menor, tentamos o tentador a nos tentar ao maior. O pecado é de natureza invasora. Ele se arrasta na alma gradualmente, passo a passo, até que a tenha levado às alturas do pecado. Dá vida lugar a seus olhos errantes, e isso leva aos pecados hediondos que fizeram Deus quebrar seus ossos, transformar seu dia em noite e deixar sua alma em grandes trevas. Jacó e Pedro e outros santos descobriram isso por experiência lamentável, que ceder a um pecado menor foi a introdução de um maior. O pequeno ladrão abrirá a porta e abrirá o caminho para o maior, e a pequena cunha introduzida abrirá caminho para a maior. Satanás o atrairá primeiro para sentar-se com o bêbado, depois para bebericar com o bêbado e, por fim, para ficar bêbado com o bêbado. Ele primeiro o atrairá para ser impuro em seus pensamentos, então impuro em sua aparência, então impuro em suas palavras e, por fim, impuro em suas práticas. Ele primeiro irá atraí-lo para olhar para a cunha de ouro, então para desejar a cunha de ouro, então para tocar na cunha de ouro, então, por último, por meios perversos, pegar a cunha de ouro, embora você corra o risco de perder Deus, sua alma, para sempre. Como você pode ver em Gease, Acã e Judas, e muitos nos dias de hoje. O pecado nunca para, como o Salmo 1:1. Primeiro ímpios, depois pecadores, depois zombadores. Aqueles vão de pecado em pecado até chegar ao topo do pecado, isto é, sentar-se na roda
dos escarnecedores. Por tudo isso, vemos que a entrega aos pecados menores leva a alma a cometer os maiores. Há quantos nesses dias caíram, primeiro para ter pensamentos baixos das Escrituras e ordenanças, e então para desprezar as Escrituras e ordenanças, e então fazer o nariz de cera das Escrituras e torcer as ordenanças, e então rejeitar as Escrituras e ordenanças, e então por fim avançar e se erguer e levantar suas opiniões contra a palavra de Deus, desonrando a Cristo e condenando a alma acima das Escrituras e ordenanças de Deus. O pecado atinge a alma do homem em graus insensíveis. O começo das palavras de sua boca é apenas tolice, e o final de sua fala é uma loucura total. Eclesiastes 10:13. A corrupção no coração, quando irrompe, é como uma brecha no mar, que começa em uma passagem estreita até que devora e derruba tudo que está diante dela. Os debates da alma são rápidos e logo terminam. Isso pode ser feito em um momento que pode arruinar um homem para sempre. Quando o homem começa a pecar, ele não sabe onde ou quando ou como ele deve parar de pecar. Normalmente, a alma vai do mal ao mal, da loucura à loucura, até que esteja madura para a miséria eterna. O terceiro remédio contra este terceiro artifício que Satanás tem para levar a alma ao pecado é considerar solenemente que é triste pecar contra Deus por uma ninharia. É a maior loucura do mundo aventurar-se a ir para o inferno por um pequeno assunto. Provei apenas um pouco de mel, disse Jonatas, e devo morrer? 1 Samuel 14:29. Adão não poderia dizer o mesmo? É a coisa mais cruel e infiel romper um pouco com Deus. Pequenos pecados carregam consigo mais pequenas tentações para pecar, e então o homem mostra mais crueldade e maldade quando ele peca por uma pequena tentação. É diabólico pecar sem tentação. É um pouco menos que diabólico pecar em uma pequena tentação. Quanto menor é a tentação que te leva a pecar, maior é o pecado. O pecado de Saul em não esperar por Samuel não parece um grande assunto, mas foi uma maldade muito grande, pois embora Samuel não tivesse vindo, Saul não deveria ter oferecido sacrifícios, mas isso, que lhe pareceu pouca coisa, custou muito caro sua alma e reino. É a maior grosseria que pode ser mostrada a um amigo arriscar-se por algo pequeno, lhe ser ingrato, o desprezar e entristecê-lo em sua alma, por um motivo leve e insignificante. Portanto, é a maior crueldade que pode ser mostrada a Deus, Cristo e o Espírito Santo, uma alma a colocar Deus sob murmuração, Cristo sob desprezo do seu sangue e o Espírito Santo sob tristeza, entregando-se aos pequenos pecados. Portanto, quando Satanás diz que é apenas um pequeno, você deve responder que muitas vezes há a maior crueldade mostrada à gloriosa majestade de Deus na ação da menor tolice. E, portanto, você não desagradará seu melhor e maior amigo cedendo ao seu maior inimigo. É considerar seriamente que existe um grande perigo, sim, muitas vezes o maior perigo nos menores pecados. Um pouco de fermento leveda toda a massa. 1 Coríntios 5:6. Se a serpente entrar furtivamente apenas na sua cabeça, ela atrairá todo o seu corpo após ela. Os pecados maiores mais cedo assustam a alma e despertam a alma para o arrependimento do que aqueles pecados menores. Pequenos pecados muitas vezes deslizam para a alma, se reproduzem e atuam secreta e indescritivelmente na alma, até que se tornem tão fortes a ponto de pisar na alma e cortar a garganta da alma. Muitas vezes, há maior perigo para nossos corpos nas menores doenças que pesam sobre nós, porque somos capazes de desprezá-las e negligenciar o uso oportuno de meios para removê-las, até que se tornem tão fortes que se revelem mortais para nós. Portanto, há perigos indescritíveis nos mínimos pecados. Estamos aptos a não dar atenção a eles e a negligenciar aqueles auxílios celestiais pelos quais eles deveriam ser enfraquecidos e destruídos, mortificados, até que eles crescem e obtêm força, e quando estamos prontos para clamar, o remédio é muito fraco para a doença.
Eu, inicialmente, oraria e ouviria, mas temo que agora o pecado tenha crescido gradualmente a tal ponto que nunca serei capaz de prevalecer sobre ele. Mas, assim como comecei a cair, cairei totalmente diante dele e, por fim, perecerei nele, a menos que o poder e a graça de Cristo atuem gloriosamente, além de minha presente apreensão e expectativa. A víbora é morta muitas vezes pelos pequeninos que foram nutridos e amados em seu ventre. Assim também muitos homens, agora eternamente mortos, foram traídos pelos pequenos pecados, como eles os chamavam, que foram nutridos em seus próprios seios. Não sei, diz alguém, se o abraçar do menor pecado não é pior do que a comissão do maior, pois o maior pode apontar para a nossa fragilidade, mas o menor aponta para a nossa obstinação. Um pequeno buraco no navio o afunda. Uma pequena brecha em um dique leva embora tudo o que está à sua frente. Uma pequena facada no coração mata um homem. Um pequeno pecado, sem soberana misericórdia, condenará um homem eternamente. É considerar solenemente que outros santos escolheram sofrer o pior dos tormentos ao invés de cometer o menor pecado. Isto é, como o mundo contabiliza pequenos pecados. Portanto, como você pode ver em Daniel e seus companheiros, eles preferem queimar e serem lançados aos leões do que se prostrar diante de um ídolo que Nabucodonosor havia erguido. Quando esta leve ofensa no relato do mundo e uma fornalha ardente entraram em competição, eles deveriam cair em pecado ou ser lançados na fornalha ardente. Tal era a ternura da honra e glória de Deus e seu ódio e indignação contra o pecado que eles preferiram queimar do que pecar. Daniel podia ficar sem orar por alguns dias, mas ele preferiu enfrentar os leões do que desonrar a Deus sem orar a ele. Os amigos de Daniel sabiam que era muito melhor queimar para não pecar do que o fogo da consciência despertada por Deus fosse como um inferno dentro deles por causa do pecado. Eu li sobre aquele nobre servo de Deus, Marco Arentúsios, ministro de uma igreja na época de Constantino, que tinha sido a causa da derrubada de um templo de um ídolo. Depois, quando Juliano veio a ser imperador, ele forçou o povo daquele lugar a reconstruir o templo. Eles estavam prontos para fazer isso, mas Marcos recusou, ao que aqueles que eram seu próprio povo, a quem ele pregou, o levaram e despiram-no de todas as suas roupas e abusaram do seu corpo nu e o entregaram às crianças para furá-lo com seus canivetes. E então, depois disso, o colocaram num cesto e ensoparam seu corpo nu com mel e o colocaram ao sol para ser picado por vespas. E toda essa crueldade eles mostraram porque ele nada faria para a construção deste templo, daquele ídolo, para contribuir com isso. Eles disseram então a ele que não precisava participar da construção daquele templo, mas que ele contribuísse, que fosse com 1 centavo para a reconstrução, para que aquele ato simbólico mostrasse que ele participou. E se ele fizesse isso, ele se salvaria. Mas ele se recusou, e embora dar meio centavo pudesse ter salvado sua vida, e ao fazer isso, ele apenas viveu de acordo com o princípio de que a maioria dos cristãos fala, e todos professam, mas poucos chegam a viver assim, que devemos escolher sofrer o pior dos tormentos que os homens e os demônios podem inventar e infligir do que cometer o menor pecado pelo qual Deus deveria ser desonrado. Nossas consciências feridas e o evangelho reprovado diante dos homens, e nossas próprias almas ameaçadas. O menor pecado pressionará e afundará o pecador mais forte até o inferno, quando Deus abrir os olhos de um pecador e fazê-lo ver a imundícia horrível e a vileza abominável que há no pecado. Que criaturas tão pequenas, vis e insignificantes como piolhos ou mosquitos são, e ainda por essas pequenas criaturas Deus atormentou tanto a Faraó de coração forte e todo o Egito, que desmaiando sob ele, eles foram forçados a gritar: este é o dedo de Deus. Êxodo 8:16, 10:19. Quando pequenas criaturas, sim, as menores criaturas, forem armadas com o poder de Deus, elas pressionarão e afundarão os maiores, mais orgulhosos
e mais fortes tiranos que respirarem. Portanto, quando Deus lançar uma espada nas mãos de um pequeno pecado e armá-la contra a alma desmaiará e cairá sobre ela. Alguns que apenas contemplaram o adultério sem nenhum ato real, e outros, tendo encontrado uma ninharia e não fizeram nenhuma consciência para restaurá-la, sabendo que pela luz da consciência natural, que eles não fizeram como eles deveriam fazer, e outros que tiveram algum pensamento indigno de Deus, ficaram tão assustados, pasmos e aterrorizados por aqueles pecados que são pequenos na conta dos homens, que desejaram nunca ter nascido, que eles não puderam se deleitar com qualquer conforto terreno, que eles foram colocados em seu juízo final, prontos para se livrar, desejando ser aniquilados. William Perkins menciona um homem bom, mas muito pobre, que estando pronto para morrer de fome, roubou um cordeiro e estava prestes a comê-lo com seus pobres filhos, e como era costume, antes de comer, pedir a bênção de Deus, não ousou fazê-lo, mas caiu em uma grande perplexidade de consciência e reconheceu sua culpa ao proprietário, prometendo pagamento assim que ele pudesse. Solução número 7. O sétimo remédio contra este ardil é considerar solenemente que há mais mal no mínimo pecado do que na maior aflição. Isso parece tão claro quanto o sol, pelo tratamento severo de Deus, o Pai, com seu Filho amado, que deixou todas as taças da sua mais feroz ira sobre ele, tanto para o menor pecado quanto para o maior. O salário do pecado é a morte, Romanos 6:23, de todos os pecados, sejam grandes ou pequenos. Ó, como isso deve nos fazer tremer, tanto com a mínima centelha de luxúria quanto com o próprio inferno, considerando que Deus Pai não pouparia seu Filho do peito, seu Filho amado, nem pelo menor pecado, mas o faria beber até a última gota da sua ira.